Olá, tudo bem? Começa agora mais uma Hora com Fico. Primeiramente, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, acionar aí o sininho para você receber as nossas notificações. E hoje tem um assunto muito interessante, eu insisti tanto para falar sobre isso, porque eu acho que é importante para todos ter mais conhecimento em relação ao que nós vamos conversar hoje. Eu estou aqui com o Felipe, Dr. Felipe e a Fátima, que é lá da Associação Divina Flor. Aí você me pergunta, o que é a Associação Divina Flor, né? Eu vou pedir para o Felipe explicar primeiro. Tudo bem, Felipe? O que é a Associação Divina Flor? Boa tarde, Fico. Bom, a Associação Divina Flor, ela é a primeira associação sul-mato-grossense de pesquisa e apoio à cannabis medicinal. Então, ela surge, da união de esforços das nossas diretoras executivas, a Fátima e a Jéssica, e outros pacientes, o Alexander Onça, outros pacientes nesse primeiro momento, que em razão da dificuldade de ter acesso a cannabis como uma ferramenta terapêutica, se uniram junto com um setor multidisciplinar, na época já haviam professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul envolvidos, e algo que começou como uma pequena empreitada, hoje se tornou uma associação aí que agasalha o tratamento de já 1.500 pessoas aproximadamente. 1.500 pessoas? Bom, mas deixa eu, antes da gente continuar, deixa eu deixar claro uma coisa aqui, gente. Isso não é publicidade, tá? Eu não estou aqui fazendo publicidade de absolutamente nada. É apenas a título de conhecimento e esclarecimento. Eu tampouco conheço, mas tenho curiosidade de saber como é que funciona. Por isso que eu convidei vocês dois aqui. Eu acho que tem um monte de gente Brasil afora, mundo afora, que tem falta de conhecimento, ignorância nesse assunto e que quer conhecer um pouco mais sobre o tratamento aí com a cannabis, conhecida como maconha, né? Sim. Maconha, e vulgarmente chamada de maconha, mas a gente não está aqui falando de droga, a gente está falando de remédio. Não é isso, dona Fátima? É isso mesmo. Você não gosta de chamar de dona, né? Mas não, que a gente é das antigas, né? Mas tudo bem, sem problemas. Então, é justamente isso. A questão da maconha, ela é remédio. Então, a gente costuma ter essa afirmação, que a maconha é remédio. O termo cannabis, ou cannabis, como alguns estudiosos falam, ele vem mais para poder camuflar um pouco o preconceito, porque a gente sabe que o termo maconha, na cabeça de muitas pessoas, remete única e exclusivamente à droga, à dependência química, à marginalização de uma população geralmente pobre, periférica. Então, tudo isso compõe um preconceito. Então, falar em tratamento a partir de uma planta que tem tanto preconceito assim parece estranho, mas não. É uma planta que ela trata centenas de enfermidades, Então, ela trata dor crônica, autismo, questões neurológicas, fibromialgia, Alzheimer, Parkinson, TDAH e demais aí, enfermidades que podem ser tratadas. Então, nesse sentido, o reconhecimento dessa planta como uma planta de poder medicinal, ele é consideravelmente recente, A gente pode dizer que é um termo que vem sendo utilizado há pouco tempo e ele vem conquistando espaço justamente porque ele trata uma infinidade de enfermidades e com resultados muito bons dentre os diversos alopáticos ou outros remédios, tem um resultado muito bom no tratamento. Muito bem. Nós estamos falando aqui de remédio, viu, gente? Não é para você sair por aí, tá? Você entendeu, Nós estamos falando aqui de remédio, de tratamento. Ok? Eu repito, isso aqui não é propaganda, nem publicidade, absolutamente nada, doutor? Como que surgiu? Mas eu achei interessante que vocês cultivam e extraem o óleo, é isso? O que eu entendi é mais ou menos isso. Cultiva a planta, extrai o óleo, faz o refino, não sei como é que é uma extração mesmo. E depois a diluição. Isso eu imagino que envolva aí químicos, farmacêuticos, enfim, um corpo aí todo para poder fazer isso de maneira correta, doutor? Eu acho que assim, uma das coisas que nós também levantamos como bandeira é desmistificar isso,
É possível que um paciente, ele dentro de condições controladas, com o conhecimento certo, adequado, obviamente, ele vai precisar de uma mentoria, de um tutor. Mas é um remédio muito fácil de se fazer em casa, né? Então, é algo que hoje em dia, no Brasil, é feito por mais de 2.500 pessoas. Mas a pessoa pode fazer isso em casa? As pessoas que possuem uma autorização para tanto, né? Isso é aí necessário um processo judicial, né? Onde se busca uma autorização, um salvo-conduto por meio do habeas corpus, né? Um remédio constitucional, aonde se comprova a atipicidade da conduta descrita no Código Penal, né? No Código Penal não, né? Na lei especial, numa lei penal especial, que é a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Tráfico de Drogas. Lá tem o artigo 33 e o artigo 28, que são dois tipos penais que o artigo relacionado ao tráfico de drogas possui 18 verbos, né? Que são condutas consideradas como traficância. E o 28 praticamente quase os mesmos núcleos, só que existe a finalidade de consumo próprio. Mas aqui a gente está falando da utilização como entorpecentes. Então, a própria lei traz uma exceção para fins científicos e medicinais. Então, aquele paciente que demonstra... Se ele tiver uma prescrição. Exatamente. Olha, você pode usar isso aqui que para você vai ser bom, ou melhor, só isso aqui vai funcionar, não tem outra coisa. Já tentamos de tudo, não conseguiu, vamos tentar isso aqui agora. Tem essa prescrição de um profissional, aí ele pode acionar a lei e comprar isso legalmente. Ele não precisa acionar ou cultivar para comprar, né? Ele basta ter uma receita médica, um laudo médico, uma autorização de importação da Anvisa ou a receita e o laudo médico para comprar em qualquer farmácia aqui com retenção de receita, né? Existem produtos nacionais já... Mas isso vende na farmácia? Sim, na farmácia você consegue encontrar. Aqui, se eu for na farmácia, eu vou encontrar? Olha, aqui em Campo Grande, eu não sei... A gente está falando de Campo Grande, exatamente, gente. Te dizer se em todas as farmácias você encontraria, mas teoricamente já existem mais de... Existe uma lista que é solta pela Anvisa, uma nota técnica onde ela relaciona todos os óleos que já estão disponíveis no mercado de forma importada e também existem óleos que já estão regulamentados pela RDC 327 da Anvisa. O insumo, ele acaba sendo importado. Eles compram o insumo farmacêutico ativo de fora, né, em dólar muitas vezes, e acabam fazendo a diluição aqui no Brasil para dispensação, levando uma marca brasileira, um rótulo brasileiro, né? Mas existem óleos já da Fiocruz, existem óleos de outras empresas, né? Aqui a gente não está para fazer propaganda do laboratório A ou B, mas já existe a possibilidade de você encontrar os óleos de cannabis tanto de forma artesanal, feita pelas associações, de forma artesanal feita pelos pacientes, ou então também produzidos aí por farmácias de manipulação, farmácias magistrais, dentro de drogarias também, óleos importados e óleos nacionais. Então, a maior barreira hoje em dia é o custo. É alto. É alto. Se eu for comprar um óleo desse na farmácia, quanto custa? Olha, um medicamento aqui, o único que nós temos aqui que é um medicamento, né, registrado é o Mevatil, ele já chegou a custar R$ 3.500 um frasco. Um frasco, na realidade, vem 3 de 10 ml, né? Ele possui praticamente a mesma concentração de CBD que ele possui de THC, que são dois fitocannabinoides. 3.500, dona Fátima? 3.500. Esse é um deles, né? Se for importar, ainda tem um custo maior, porque tem os impostos, né? Além do valor do remédio, tem os impostos e muitas vezes os médicos prescrevem 12 frascos, justamente para poder fazer uma importação, né? Para o tratamento de um tempo. Então, o custo do remédio ou da farmácia ou da importado, ele costuma ser 3 ou 4 vezes mais do valor de uma associação. Então, a associação, ela surgiu justamente pela questão do acesso, né? Então, quando nós pensamos em criar uma associação, é porque somos pacientes, né? Tínhamos a intenção de fazer um tratamento adequado, mas o acesso ao remédio foi difícil, pela questão financeira. No caso, a Jéssica, o tratamento dela seria um custo muito alto, né? O meu também. Então, qualquer tratamento seria um custo alto. A Jéssica então, é um membro, diretora lá diretora, da associação. Ela tinha um problema
aspecto qualquer. Ela tem a síndrome de Bell, ela teve paralisia facial aos 19 anos e ela usava tampão, ela se alimentava por canudinho e com o uso da maconha ela teve uma melhora de 100% praticamente, porque assim hoje a síndrome dela ela não faz diferença com relação ao modo que ela ficou quando ela teve, né, a paralisia facial. Então, essa questão do acesso ao tratamento para o paciente, ele é muito importante. Então, a associação ela vem justamente fazer isso. Ela vem baratear o custo do acesso. A nossa associação ela tem os remédios que ela fornece ao associado. Então, aquilo que já foi falado, ele precisa ser associado, ele precisa ter uma receita e um laudo para poder ter o remédio. Então, com essa receita, com esse laudo, a gente fornece a um custo baixo e com o pagamento de uma contribuição, né, ou mensal ou semestral. Quanto custa lá na associação? Olha, nós temos uma variação de preço entre R$ 150 e R$ 550. Então, o THC é mais baixo que 300 miligramas. 80% a menos do que o importado. Sim, é um custo muito mais baixo. E é a mesma coisa? Olha, ele é a mesma coisa ou costuma ser ainda melhor, né? Justamente pelo fato de ser um full spectrum. Então, ele não é... Full spectrum? O que é isso, doutor? Bom, um óleo full spectrum é aquele que possui tudo que a planta pode fornecer. Fitocannabinoides, terpenos, flavonoides, que são substâncias químicas, fitoquímicas, né, que são produzidas por esse espécime vegetal, por essa planta, e tem a possibilidade de ser utilizada como ferramenta terapêutica. Então, muito se fala do canabidiol. O canabidiol, ele é apenas um dos canabinoides presentes na planta, onde hoje em dia, né, novas máquinas, né, com a evolução tecnológica, a corrida tecnológica, trouxe hoje equipamentos que já identificaram mais de 200 canabinoides. Então, todos possuem finalidades terapêuticas. O que ocorre é que um paciente ele pode ter uma sensibilidade maior a um canabinoide ou outro, né? Então, existem óleos aí, broad spectrum, isolados, justamente para esses pacientes que lá podem vocês conseguem apresentar. isolar ou não? Não. Por hora não isolamos. Por hora não. Estou entendendo. Mas deixa eu perguntar um negócio para a senhora, dona Fátima. Fátima, né? Isso. Pessoa toma esse óleo e tem gente que toma achando que vai ficar doidão? Olha, não, porque assim, a pessoa que ela decide fazer um tratamento, ou ela já passou por diversos tratamentos anteriores que não deram certo, ou ela tem alguma enfermidade que tem um incômodo, né, muito grande, ou a dor crônica, ou a depressão, né, ou até pessoas que buscam pela demência senil, Alzheimer. Então, o que a gente percebe é que existe justamente uma consciência dos nossos pacientes com relação a um tratamento eficaz. Quer dizer, são pessoas que já passaram por outros tratamentos que não foi tão eficaz, é isso? Justamente. E aí fala, pô, já tentei de tudo, vou tentar esse negócio aí. Justamente. Mais ou menos isso? É isso. Aí o médico ele vai prescrever de acordo com a necessidade do paciente. Então, nós temos o óleo rico em CBD, né, o CBD 3.000 miligramas ou CBD 1.500 miligramas, que vai tratar determinadas enfermidades. Nós temos o THC 900, 600 e 300 miligramas, que vai tratar outras enfermidades ou as mesmas enfermidades associadas. Eu, por exemplo, eu tomo o CBD durante o dia, né, inclusive uma dosagem alta pela minha patologia, né, pela minha enfermidade. Qual que é a sua patologia? Eu fui diagnosticada com TDAH e recentemente autismo leve, né, com a comorbidade do TDAH. Inclusive, quando eu conheci a maconha, foi o que me trouxe alívio no sentido da ansiedade, da hiperatividade. Então, aquilo me acalmou e eu percebi que é um remédio, né? Entendi. Então, eu tomo para essa enfermidade. Então, esse tratamento... Antes disso, a senhora, o que a senhora sentia que lhe incomodava muito? Então, eu tinha, além da hiperatividade, a ansiedade e crises de depressão, crises de ansiedade. Né? A questão, irritabilidade? Muita irritabilidade.
né, a coisa do E havia um diagnóstico. Então, o meu primeiro diagnóstico foi um transtorno misto de ansiedade e depressão. Então, tá. em princípio, eu tratava isso. Com o tratamento da cannabis, o psiquiatra que me atendeu, nós tivemos uma consulta de aproximadamente 2 horas, o Dr. Wilson Lessa. Então, nessa consulta, ele pegou desde a infância para um diagnóstico mais completo e ele teve esse pré-diagnóstico, né? Porque existe um pré-diagnóstico e depois um laudo que confirma isso. Então, com esse pré-diagnóstico, eu busquei o neuropsicólogo e o neuropsicólogo fez o laudo, fez todos os testes, eu tive algumas Mas algumas antes sessões disso, pra você já isso. tinha feito tratamento com outros medicamentos? Já tinha tratamento com outros medicamentos, mas que o efeito era era tão eficaz. muito abaixo daquilo que... E aí tem que ir aumentando a dose, né? Não resolve, aumenta a dose. Então, não resolve, aumenta a dose. eu tinha até... momentos, né? Então, tinha momentos que o remédio ele conseguia controlar. E tinham gatilhos que o remédio não controlava. Não segurava. Então, principalmente a ansiedade e a depressão. Então, essas crises de ansiedade e depressão, elas eram muito constantes. E com o tratamento adequado, com a dosagem adequada do CBD, com a dosagem adequada do THC, para estimular, o outro para dormir, porque eu sempre tive um problema seríssimo de sono. O meu sono era um sono muito leve, um sono de pouco tempo. De pouca qualidade. Pouca qualidade. Às vezes a pessoa dorme muito, mas não tem qualidade também, né? E muitas vezes a irritabilidade ela repouso. vem disso, porque você não repõe Exato, o sono. exato. Então, existe uma série de fatores. Sim. Então, a dosagem adequada, ela é o essencial. Então, quando o paciente começa o tratamento, é um tratamento personalizado. Ele não é um tratamento padronizado que o médico fala, olha, toma 2 gotinhas, 3 gotinhas que vai ser ótimo e está tudo bem. Não, né? A gente tem um processo de adaptação, geralmente começa com poucas gotas, porque como é um medicamento que ele tem uma reação no organismo diferenciado pela forma de absorção, então começa com 1 gota, aí vai aumentando até chegar na dosagem adequada. Então, é um tratamento integrativo. Então, quando a gente fala em tratamento integrativo, o tratamento com a maconha ou a cannabis medicinal, ele é um tratamento que ele não trata só a patologia isolada, ele trata uma outra série de questões, né, da integralidade do ser humano. Tanto que na associação, por reconhecer esse tratamento integral, a gente não oferece só o óleo, né? Nós oferecemos, além do remédio, a psicoterapia, né? Que muitos Você pode casos... usar o óleo e um outro medicamento alopático? Sim. Em conjunto? Eu uso. Você vai usar, por exemplo, o óleo e um antidepressivo. Eu uso óleo. Um óleo e um ansiolítico. Pode? É muito Não sei, não importante, sou médico. é muito importante que o médico, né, tenha claro, a noção claro. deste acompanhamento, porque pode existir uma interação medicamentosa. Pode haver. Pode haver uma interação entre a cannabis e os alopáticos que você já esteja tomando. Vocês estão entendendo, gente, que nós estamos falando aqui de tratamento, tá? Nós estamos fazendo propaganda de absolutamente nada. Estamos explicando aqui e alguns testemunhos e relatos de pessoas que fazem utilização dessa substância e os resultados, não é isso agora? Mas também podemos dizer que é uma utilização muito segura. Utilizar-se da cannabis como uma ferramenta terapêutica é muito seguro, né? Isso já é utilizado... Não tem efeito colateral, doutor? Os efeitos colaterais, assim, são amenos, são brandos, né? São fome, sono, vermelhidão nos olhos. Não tem alucinação? Alucinação não, mas pode haver alguns gatilhos. Não passa mal? Ânsia, azia, essas coisas, não? De quem tem. Sei. Isso pode causar uma baixa na pressão, né? Que pode causar esse tipo de mal-estar. Mas isso em doses elevadas que a gente está falando, não numa dose terapêutica. E bem a interação, se você pegar e colocar qualquer um desses alopáticos... Se for uma dose do Snoop Dogg assim, que não pode, que né? você mencionou antes, o dos alopáticos, por exemplo, interage um alopático com álcool, interage Rivotril com álcool. Aí não dá, você vai potencializar, né?
Agora, mas é isso que a gente escuta dizer. agora, né? se você usa um ansiolítico com álcool, ele se você potencializa. interagir a cannabis, ela vai ser muito mais segura do que essa interação que o álcool pode ter com os outros alopáticos. E o álcool está aí. O que as em qualquer pesquisas lugar. dizem? As pesquisas, as revistas científicas, e imagino que deva ter várias pesquisas em relação a esse tipo de coisa, eu acho que vocês devem ter conhecimento. E o que os cientistas dizem? Prós e contras, eu gostaria de saber as duas opiniões. Bom, De maneira bem objetiva mesmo, né? nós temos um histórico contrário, né, à utilização da cannabis, que ele vem de uma escola eugenista, né, uma escola que buscava aí a higienização da raça, o embranquecimento da raça. Então, foi utilizado essas campanhas de proibição como uma forma de controle social e havia um incentivo de que o vandalismo, a degeneração, o mau caratismo, o potencial para a criminalidade estava relacionado a isso. Então, quando a gente pega do início da proibição até a década de 60, 70 ali, nós temos um grande histórico de combate, né, de lucidez, de defesa da lucidez. Mas dali para frente, da década de 60, 70, a gente já tem ali a época dos hippies, que também era muito combatida, né? Nixon tem um discurso muito contundente em relação a isso, porque era uma forma deles combaterem os contra-guerras, né? Os negros e os mexicanos de uma única forma, né? Essa campanha, essa política proibicionista. E depois nós temos já um avanço na ciência. Quando passa-se a haver o mínimo de incentivo, começa a se quebrar esses paradigmas e cada vez mais alicerciar, né? Se certificar a cannabis, aí, a maconha, como terapêutica, inclusive já com pedidos da Organização Mundial da Saúde e da ONU para que isso seja reconhecido mundialmente, já havendo alteração dessas listas de forma internacional, né? Então a maconha ela passou a ser reconhecida como uma substância com grande potencial terapêutico e contribuição para a medicina. Então nós estamos num ponto de virada. Da década de 90 para cá, inúmeras descobertas científicas, novos canabinoides, novas interações, chave e fechadura no nosso organismo. Então, esses canabinoides, eles se ligam aos nossos receptores, significa que nós produzimos substâncias endógenas, substâncias produzidas pelo nosso corpo, que possuem essas mesmas finalidades. Então, uma depressão ela pode ser ocasionada pela falta da produção de anandamida, que é uma molécula similar ao THC. Então, esses canabinoides produzidos pelas plantas de maconha, eles têm o potencial de trazer o que a gente chama de homeostase para o corpo, que é o equilíbrio do organismo, do sistema, né? O Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista estudioso da maconha, muito reconhecido, inclusive publicou um livro recentemente em que ele cita a Divina Flor, né? Ele vai dizer que a maconha medicinal ela está para a penicilina. Então, né, a penicilina do século XIX sim. e a cannabis no século XXI. Então, A penicilina revolucionou tudo, justamente, né? E é uma revolução no tratamento. Inclusive na questão do né, desmame. a penicilina, depois que descobriu a penicilina, acabou a infecção praticamente, né? Hoje as infecções são tratadas todas, a base praticamente Quando a penicilina. você fala do desmame, né, nós temos uma paciente que passou por lobotomia, passou por lobotomia, ela ficava Ainda fazem isso? No caso é que ela já tem uma certa idade, então não foi recente, mas ela passou por uma série de tratamentos. Então, isso não foi recente, ela fez agora 34 anos, se não me engano. E ela começou a comemorar o aniversário dela com 31 anos, quando começou a usar a cannabis. Ela tomava 47 remédios, hoje ela toma 25. Ela vivia amarrada, porque ela se automutilava, ela se mordia, ela era agressiva com a família, né? Então, ela vivia amarrada. Mas mesmo com a lobotomia, ela consegue? Hoje... O cérebro ele tem a capacidade de se regenerar, né? Ele se regenera um pouco com o tempo. E também são porções específicas que são retiradas de massa encefálica, né? Então, são porções milimetricamente calculadas para retirar, para que esse paciente ele se acalme, diminua essa agressividade. Mas outros pacientes também realizaram, pacientes com síndromes raras, normalmente quando não conseguem
amenizar esses distúrbios de conduta, eles acabam passando por Muitos procedimentos hospitais invasivos. psiquiátricos usavam lobotomia. Se a gente for pensar que... Vocês assistiram um filme chamado Um Estranho no Ninho? Sim, Né? um clássico. Com o Jack Nixon, né? Que sofreu uma lobotomia, né? Que é triste o filme, né? O final é triste. Assim, teve um período recente que sugeriram o retorno do eletrochoque Sim. e das clínicas Há quem de diga internação. não, né? há quem diga então, que o Não, há quem diga, já falei com psiquiatras, que é eficaz. Então, mas não usado... Em determinados mas não usado indiscriminadamente, não, evidente que não. Claro, como era usado, claro. No sentido de... É que a gente vendo de paralisar fora, a assim, uma pessoa. coisa, fala, caramba, eletrochoque, lobotomia, fala, caramba, isso aí vai fazer o quê? Vai fazer o cara virar um zumbizão, né? Mas dizem, né, que em determinados tratamentos, a lobotomia eu não sabia que ainda usava isso. Mas Eu o acho que assim, eletrochoque, sim. o uso compassivo da maconha vem exatamente nessa linha tênue, né? Quando, às vezes, o médico ele quer tratar seja lá um distúrbio comportamental ou qual que seja a recomendação dentro da eletroconvulsoterapia, eu acho que quando chega no momento da escolha de um tratamento mais invasivo, se existe um indício, se existe um estudo científico a respeito do potencial da cannabis como ferramenta terapêutica para aquele tratamento, esse é o momento de conscientizar o paciente, para que ele possa exercer, ou seu tutor, ou seu curador, para que ele possa exercer ali a autonomia da vontade, se ele quer um tratamento mais invasivo ou menos invasivo. Eu, particularmente, não consigo me imaginar optando, se me fosse dado, né, a opção como pai, olha, teu filho tem 2 possibilidades de tratamento nesse momento, você pode tentar a maconha ou você pode tentar aplicar choque na cabeça dele. Para mim, a escolha parece clara, né? Eu tentaria uma planta natural antes de qualquer outro tratamento, mas esse é o exercício da autonomia da vontade, né? Então, eu acredito que mais pessoas precisam saber disso como uma forma de tratamento e superar esse preconceito que foi construído, né, com políticas proibicionistas de controle social. Sim. Eu acho que o grande confusão que as pessoas fazem é como vocês acabaram de dizer, né? O que é tratamento e o que é uso indiscriminado, não é? Por pura diversão, né? O que eles chamam aí de, como chama? Uso recreativo, né? Eu acho que é isso que as pessoas confundem bastante, que aí vai envolver uma série de outras coisas aí, que vai entrar naqueles artigos que o senhor falou, que não é isso, não é disso que nós estamos falando. Então, mas muitas vezes a própria compulsão do uso recreativo é um sinal de que a pessoa precisa de um tratamento. Então, quando a gente fala o uso recreativo, ele pode ser o indício de que a pessoa precisa fazer o tratamento, inclusive na redução de danos, porque hoje o tratamento com a maconha ele está sendo utilizado para reduzir o uso de drogas mais potentes. Então, nós temos pacientes nossos que usam a cannabis para redução de danos de outro tipo de substâncias químicas que prejudicam realmente o organismo da pessoa. Então, quando você pensa que, diferentemente do que muitos falam, que a maconha é a porta de entrada, ela não é a porta de entrada, ela é a porta da saída. Então, você usar a maconha também para redução de danos, no caso de alcoolismo, no caso de uso, né, aqui no estado nós temos um índice muito grande do uso de pasta base, nós temos aqueles que têm uma dependência química do crack. Então, tudo isso pode ser amenizado. Já nas capitais, nas grandes cidades, está lotado, né? Nos centros, principalmente nos centros das grandes cidades, aqui também, você vê o aumento, virou um poço de gente viciada nesse tipo de coisa, que é um problema social gravíssimo. Então, né? Essa questão de você utilizar dentro de um contexto social de redução de danos ou no próprio tratamento, ele é um reconhecimento de que ela vai ser a porta de saída e que também a pessoa que fuma compulsoriamente, buscando um alívio, seja para o que for, ou para uma dor. Eu conheço pessoas que fumavam para o intestino funcionar.
Então, assim, né? Mas a senhora não acha que causa também uma certa dependência psicológica na pessoa? Pô, se eu não fumar esse negócio aqui, eu não vou passar bem? Então, existem casos e casos. Não tem isso também? Uma sugestão, talvez? Existem casos e casos. É igual aquele... Então, O que eu quero dizer? É igual aquele... Já viu aquele cara que toma aquele comprimido para ter um desempenho sexual, né? Toma lá o azulzinho. Se ele não tomar aquilo, ele não consegue. Não é que ele não consegue, ele está, né, um cara de 20 anos, 30 anos de idade, ele não precisa daquilo, a não ser que realmente ele tenha uma enfermidade diagnosticada. Falou, realmente você tem problema, cara. Você tem que tomar. Agora o cara que não tem problema nenhum, vai na farmácia. Hoje você compra isso sem receita. Você compra aí essas substâncias aí para, né, sem receita. O cara na cabeça dele, ele acha que vai usar aquilo lá e vai virar turbo. Pô, agora eu vou ficar turbinado, porque eu tomei um negócio aqui, cara, nossa, agora eu tô bombando, vou detonar tudo aqui. E na cabeça, de repente, é só placebo, não sei. Então, mas vocês não acham que tem essa coisa da sugestão que cabe também? Sempre uma investigação médica. Então, lógico. Quem é a pessoa indicada para prescrever? Pode não ficar essa coisa sugestiva. Sim. Senão o cara fica na dependência. Falou, pera um pouquinho, vou cortar o cabelo. Não, pera um pouquinho, vou cortar o cabelo, deixa eu tomar um negocinho aqui, senão eu não consigo. Opa. Sim. Então, tem algo errado também. Por isso que eu falo que tem casos e tem casos. Então, por exemplo, uma compulsão, né, do uso, ele pode ser um indício, como pode não ser. Né? Então, eu penso que o indivíduo, ele se conhece, ele sabe, né, em qual momento aquilo pode ser um remédio, ou em qual momento aquilo é só... Eu acho que esse é o grande... Isso aí já é uma questão de bom senso, sem dúvida. Né? Nós precisamos superar alguns paradigmas assim que são moralistas e um pouco hipócritas para a sociedade que nós vivemos hoje em dia, né? Com a ciência no cerne da questão, se as substâncias que são proporcionadas pela maconha possuem finalidades terapêuticas, ela tem que parar de ser comparada com outras substâncias que são somente deletérias e que inclusive estão no mercado brasileiro de forma regulamentada, como o tabaco, como o álcool, né? Então, o álcool, ele tirou muitas crianças de muitas mães aí por conta da embriaguez no volante, o tabagismo por conta do câncer, mas mesmo assim, a violência nunca foi a forma de controle utilizada. Então, os usuários, eles são um problema de saúde pública, não um problema de segurança pública. Não é problema de polícia. Dentro da prioridade da instituição polícia. Então, quando eu trago isso à baila aqui da nossa discussão, eu quero dizer que, por exemplo, nós tivemos problema com tabagismo, né? Por quê? Porque antes tinha propaganda de tabagismo, né? Verdade. Os cowboys fumando, né? Marcas famosíssimas. Patrocinava o esporte. Patrocinava o esporte. Tinha vários a senhora lembra disso ou não? Eu lembro. Tinha propaganda daquele marca de cigarro. Né? Tem nós vários. Tínhamos essas o cara surfava, o cara... Nós tínhamos as propagandas do na álcool. Fórmula 1. Fórmula 1 era grande patrocinador. E como que a gente superou isso? Alguma arma de fogo foi disparada contra contra essas pessoas? Então, foi um mercado que ele foi desincentivado como? Aumentando a taxação, aumentando os tributos relacionados a isso, tendo controle de onde se pode consumir, não poder consumir perto de escolas. Então, existem políticas Diga-se de passagem, públicas. doutor, falando de cigarro no Brasil é muito barato, o senhor sabe disso, né? Sim. Você vai comprar um maço de cigarro na Europa ou nos Estados Unidos, é comum você acender um cigarro, se você estiver andando em Nova York, se você acender um cigarro na rua, é comum o cara te parar e pedir um. Já aconteceu comigo, porque é caro. É muito caro, né? Se aqui custa R$10, eu não sei quanto custa um maço de cigarro, mas se aqui custa 10, lá vai ser $10 no mínimo. Então eu acho que é isso. Né? E na Europa vai ser 10 euros, 12 euros o maço de cigarro. Quer dizer, é caro, não é barato. Aqui é muito barato. Então existem outras formas. E para comprar você precisa ter uma licença. Ou melhor, para vender você precisa ter uma licença. Na Europa você precisa ter uma licença. Na Itália, pelo menos onde eu morei, precisa ter uma licença. Fica lá, o cara precisa ter uma licença lá. Se ele não tiver a licença, ele não compra. Ele não pode vender o tabaco também. Né? Aqui é meio que a lavonte, né? Você põe na sorveteria, põe na carrinho de pipoca, não tem problema nenhum. Né? Em qualquer e barato. O acesso é fácil, né? Assim como o álcool. E mesmo assim o cara ainda compra de contrabando. Assim como o álcool é um problema social e é vendido em qualquer esquina. Vendido em qualquer esquina. Controle. Bebida alcoólica, se você for no supermercado,
Tem pinga lá de R$2, eu já vi, R$3. E é justamente nesse sentido Né? que não cabe comparação. Quem que vai... né? Se o cara pegar, olha só, se o cara pegar um corote, sabe o que é o corote, né? Aquele frasquinho de pessoa chama de corote, né? De pinga. Aquilo ali, sei lá quanto que tem de álcool ali, tem, sei lá, 60% de álcool, será? Não sei, mas é hiperalcoólico, né? Ele comprar um corote daquele lá. De dia, meio-dia, vai, solzão quente, sentar no meio-fio, no centro da cidade, e beber aquilo ali, ninguém vai falar nada. Ou vai? Não vai. Ou pede. Hã? Ou pede, dá um golinho. Tá entendendo? Né? Então, e para ver... Que como para mim é uma existe- coisa extremamente maléfica, não só para quem está usando, até para quem está vendo. Para ver como cara, existe uma inversão, Sabe? uma inversão no uso. Né? Enquanto você pega... E dificilmente, o falo mais, hein? cigarro- Dificilmente, desculpa interromper a senhora, mas dificilmente você entra no estabelecimento comercial, se entrar um gurizão lá, você vê, os gurizão estão grandão agora, né? Estou falando de homem e mulher. Entrar no supermercado, se tiver 15 anos de idade, comprar um corote, dificilmente vão pedir a identidade dele. Eu vou te perguntar É ou uma não é, coisa. doutor? É. Ué, por quê? Grandão e coisa, então, a senhora que falou, você é maior, você é maior de 18, né? O cara grandão e coisa e tal. Então, pouco Não. existe, eu acho que esse controle. E quanto Queria que... até fazer esse teste qualquer hora. E quanto que onera a saúde pública o tratamento de alcoolismo Muito. e de cigarro? Bastante. Fora os acidentes. Se a gente pensar, né, em termos de sociedade, né, o custo-benefício disso que eles chamam de droga, lícita e ilícita, olha a diferença. O problema social do tabagismo, o problema social da violência, do alcoolismo, o custo que onera o serviço público. Né? Então, existe uma inversão na sociedade hoje quando você fala na questão de drogas. Né? O CONAD mesmo ele já tem um novo olhar sobre isso. Então, quando você pensa da questão da licitude ou não daquilo que se chama de droga, o que a gente vai chamar de droga? É a maconha, ou é o álcool, ou é o cigarro? O que realmente é uma droga? A farmácia chama drogaria. Eu vi uma Então, frase a uma gente vez que é boa. Pensa na questão. Falou, a diferença entre do tratamento. o veneno e o remédio está na dose. É a dose. É a dose. Se você pegar aí aspirina e tomar um montão, você vai passar mal. Então Não é não? O uso do medicinal da maconha, ele não traz só a melhora do paciente, ele mexe com toda uma estrutura do entorno, né, da pessoa, da família. Nós temos casos de mães, né, que mudaram a qualidade de vida a partir do tratamento do filho, porque as cuidadoras, né, geralmente isso acaba sendo a mãe que vai cuidar de um filho autista que tem crise, ou de uma pessoa que convulsiona, ou de um idoso com Alzheimer, né? Então, qual a qualidade de vida da pessoa que cuida? O tratamento com a maconha ele não vai trazer qualidade de vida só para quem usa. Ele vai trazer qualidade de vida também O entorno, né? para todo mundo Claro. da família. A pessoa Então, que tem gente problema, ela tem problema para ela e tem problema para quem está próximo. A gente tem observado isso. E quando a gente fala em população menos favorecida, para eles terem o acesso é difícil. Né? A nossa associação ela tem um trabalho social. Nós temos destinado 30% dos nossos pacientes para atendimento social. Nós temos uma assistente social que faz o levantamento da hipossuficiência, da condição socioeconômica da família. A gente disponibiliza esse remédio ou sem custo algum para o paciente, tanto em consulta como a contribuição, como remédio. Ou então a gente oferece desconto e ainda a gente busca com a família. Nós temos casos de adultos autistas que são agressivos. Então, quem precisa do tratamento não é só o paciente, é o pai, é a mãe que já está num processo ou de depressão pela situação. Então, você pensar que o tratamento... De angústia, né? Se você pensar que o tratamento com a maconha, ele muda toda essa relação, não só do paciente, mas da família, olha a diferença, né, dos outros tipos de tratamento, ou como que você vai tratar como droga um
uma planta... problema de alcoolismo mesmo dentro da família é devastador. Sim. Ele destrói a pessoa e destrói tudo. Onde tem esse tipo de problema dentro do seio de uma família, eu sou testemunha. Ela destrói tudo que está em torno da pessoa. Tudo. Ela vai destruindo tudo. As pessoas vão dizer que é a maconha que faz isso com a família, né? Sabe quando eu comecei a me interessar por esse assunto? Eu vi uma reportagem de uma criança que tinha inúmeras convulsões. Eu não lembro quantas convulsões essa criança tinha, e os pais sabiam como é que fazer. Já tinha feito todo tipo de tratamento, já tinha feito, né, usado inúmeros medicamentos, tratamentos, etc. E ela tinha convulsões, e eram convulsões graves, né? E aí fizeram reportagem do uso do canabidiol. Estavam falando, eu me lembro que falavam-se do canabidiol, da dificuldade de importação e etc., da liberação no Brasil e etc., etc., etc. E depois do uso ela melhorou bastante. A senhora tem conhecimento desse tipo de caso? Nós temos diversos casos desses. Nós temos um caso no Rio de Janeiro, que inclusive é a Sofia, é a filha da Margarete e do Marcos, que são... que tem a APEP, que é uma associação do Rio de Janeiro, tem até um documentário, e eles buscaram isso a partir dessa condição da filha deles, eles foram buscar o tratamento. Então, nós temos N casos desses. A Annie Fischer foi o primeiro do Brasil, não? Se não me engano, sim, que o Dr. Wilson fala dessa menina. Então, nós temos vários casos, inclusive quando a gente fala do tratamento com a cannabis, nós temos muitas mães envolvidas, porque uma mãe que vê o seu filho convulsionando 90 vezes por dia... 90 vezes por dia? Ela vai em qualquer lugar para buscar o remédio. 90 vezes por dia ela vive convulsionando. Ela vai plantar maconha no fundo do quintal sem ter autorização para fazer o remédio. Uma mãe vai fazer isso. Não vai? Então, a gente percebe que é um tratamento que ele precisa ser divulgado, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ter uma legislação, né, que possa possibilitar sem precisar judicializar, porque hoje todos os cultivos no Brasil eles são judicializados. Então, você precisar judicializar para ter um remédio, nós temos um processo que ele está em andamento de cultivo. Hoje vocês têm o quê? Uma liminar? Nós temos um HC, o Felipe pode explicar melhor, que é o HC da diretora. Então, é um salvo-conduto para plantar. E nós temos também em andamento um outro processo para a gente poder ter autorização do plantio da associação. Aí o Felipe pode falar um pouco melhor disso. Ocorre assim, que a associação, quando ela surgiu e ela possuía um CNPJ, que ela teve seu corpo como pessoa jurídica naquele momento, ela buscou autorização para que ela pudesse tanto cultivar, quanto beneficiar, quanto distribuir os remédios com base na necessidade dos seus associados, enquanto perdurar aquela necessidade. Tem pessoas que vão ter essa condição pro resto da vida, tem pessoas que vão ter um tratamento transitório, mas que aquelas pessoas Já aconteceu da pessoa ter tratamento transitório? Usar um tempo e falar, tô legal, não quero mais? Ele pode fazer o desmame gradativamente. Pode fazer. Ele chega na dosagem, dependendo da condição. Igual os alopáticos, né? Pode fazer o desmame. Tá, pode fazer. Com acompanhamento médico, vamos diminuindo a dose e tal. Ok. Doutor, interrompi o senhor. Desculpa. E a gente solicitou, né, por meio da Justiça Federal, essa possibilidade da gente cultivar, e estamos em tramitação nesse processo. Mas ocorreu o incidente de assunção de competência número 16 do STJ, porque haviam algumas empresas isoladas que também buscavam a possibilidade desse beneficiamento, já utilizando como argumentação a onerosidade excessiva de importação de insumo farmacêutico ativo. E também a cannabis ela não estava presente na farmacopeia. Então, nós estamos vivendo um momento de virada de chave. Esse processo acabou sendo suspenso por conta do incidente de assunção de competência do STJ.
e aguarda essa resolução, o ingresso da cannabis na farmacopeia, uma forma para que seja regulamentado isso. Nós continuamos lutando na justiça por esse direito, mas nesse meio tempo saiu a autorização, um salvo-conduto de habeas corpus para cultivo da Jéssica, nossa diretora, por conta da paralisia facial. Então, com base nesse habeas corpus, nós realizamos um termo, né, de associado produtor, uma figura nova, né, porque não existia até então. Então, nós trouxemos essa figura... Qualquer pessoa pode se associar? Qualquer pessoa pode se associar. No caso, menores de idade, eles precisam ser representados pelos seus tutores legais, pelos seus responsáveis legais. Mas precisa ter um diagnóstico? Sim, precisa ter um Você não diagnóstico. vai chegar lá e falar, eu quero me associar. Não é assim, né? Não necessariamente. É o que eu falei. A pessoa, ela tem algum problema que ela sabe que ela precisa tomar. Aí ela vai ter um diagnóstico. Aí ela faz o cadastro, a gente indica ao médico. Então, Isso que eu queria perguntar para a senhora. Então, quem dá esse diagnóstico e qual a quantidade, né? Porque é o médico. Existe, é o que eu falei, a diferença entre o veneno e o remédio é a quantidade. É o médico. Né? Ela precisa passar por um médico. E tem médicos que são especializados nisso. Nós temos... Tem conhecimento. Na nossa lista de médicos prescritores, nós temos 50 médicos e temos um crescente de médicos que estão fazendo curso, né? Tem cursos que indicam a nossa associação, então tem um crescente de médicos fazendo curso e chegando para prescrever. Então, nós temos duas formas do acesso. Aquele paciente que o médico já prescreveu e chega na associação com a receita, ele faz o cadastro, é admitido, faz o pedido e já pega o seu remédio. E tem aquele que pode não ter diagnóstico ou já faz algum outro tratamento e não tem ainda receita de prescrição, faz o cadastro na associação, passa por um processo de acolhimento, uma anamnese, justamente para a gente poder saber qual profissional indicar, porque é a partir de um levantamento do histórico daquele paciente que a gente vai saber se vai indicar para um neuro, para um psiquiatra, para um psicólogo, né, seja para qual for a especialidade. Ou para os três, né? Então a gente passa por esse processo de acolhimento, de anamnese, para poder ser indicado. Depois que ele faz a consulta, ele retorna com a receita para o pedido. Então, tem essas duas formas. Entendi. Eu lembrei de outro filme aqui, doutor. Clube de Compras Dallas. Sim, conta a história sobre pacientes com HIV que buscavam. Filmaço, né? É um ótimo filme. Muito bom. Para você ver, né, que muitas vezes... Vocês estão fazendo quase a mesma coisa, com muita luta, né? É com muita luta. Vocês já tiveram problema com a polícia? Não. Não, porque tudo que nós fazemos de forma muito transparente, né? Mas nunca aconteceu de uma pessoa, de repente... Esqueci. Eu já fui parado. Esqueci. Eu já fui parado pela Polícia Rodoviária Federal cortando meu óleo, né? Tá. E passei, mesmo sendo advogado, passei sim por constrangimento. Mas o cara olhou o óleo e você falou que era o quê? Não, isso é óleo para pele. Não, eu fui sincero com ele. Falou, eu falei, eu sou paciente. A hora que ele começou a abordagem, eu me identifiquei. Tem cheiro? O quê? O óleo? O óleo? O óleo não tem o cheiro que as pessoas conhecem da maconha prensada. Não vai ter esse cheiro, mas eu sou paciente também, eu possuo autorização da Anvisa, tanto para a importação de flores, de cannabis para vaporização, quanto também para a utilização do óleo. E eu estava no momento indo para minha casa, fui parado com flores, com o óleo, e acabei passando por constrangimentos por ignorância, né, da polícia em saber distinguir. Existe uma autorização? Existe uma autorização que é emitida pela Anvisa, existe a receita médica que é emitida pelo médico, o laudo médico também é emitido pelo médico, que leva o CRM, todas as informações necessárias. Mas e aí, me conta, parou você... E eu sofri uma abordagem truculenta, fui chamado de doente mental, fui chamado de drogadicto e fiquei horas levando um sermão no meio da rodovia, sendo que eu era uma pessoa autorizada a estar fazendo aquilo e com instrução, né? Sendo advogado, no final da abordagem eu acabei sendo liberado, mas por um motivo alheio também, porque se dependesse daqueles oficiais que ali estavam, eles teriam me conduzido até a delegacia para poder mostrar para o delegado a minha documentação. Ocorreu um acidente na rodovia que eles tiveram que socorrer e eles acabaram me liberando por conta de ser uma condição ali que eles nunca haviam encontrado. De outras vezes, nós também, em viagem, né, a Jéssica é minha companheira, então ela precisa transportar o remédio dela, também envolve flores, ela também possui salvo-conduto, e nós já fomos parados também por oficiais da Polícia Rodoviária Federal que viram a documentação salvo-conduto e simplesmente liberaram sem qualquer constrangimento. Você está documentado, está tudo ok. Então,
uma situação que depende da instrução da pessoa. Como é uma coisa nova, nós não temos como saber como vão reagir. Por isso que até você explicar que o focinho de porco não é tomada... Exatamente, a polícia está doutrinada a combater o tráfico e o usuário de forma... Foi declarada uma guerra às drogas. Sim. Então, com base nisso que eles foram doutrinados. Então, quando eles se deparam com o paciente, eles não sabem como lidar com aquilo, né? Então, o trabalho de educação, eu acredito que ele é muito importante, porque a regulamentação da maconha no Brasil, ela vai trazer impactos significativos, tanto na saúde pública quanto na segurança pública. Então, esse trabalho de informação, de acesso à informação, ele é de extrema importância para que tudo ocorra de uma forma sem constrangimento, principalmente para pacientes. Você imagina um senhor, né, que possui Alzheimer ou que possui Parkinson numa situação dessa, ou que possui outros gatilhos de ansiedade, de síndrome do pânico, que está em tratamento e sofre um constrangimento, às vezes uma violência, é uma pessoa que não merece passar por isso, né? E ela merece, em realidade, poder transportar seu remédio. É verdade. O que a gente sempre orienta aos nossos pacientes é, sempre que sair com o médico, sempre que sair com remédio, transportar a receita junto. Então, eu vou levar, eu vou sair com o meu remédio, eu levo a minha receita, eu levo o meu laudo, eu levo a minha autorização da Anvisa que eu tenho também para importar. Então, anda com isso, porque você falar não é suficiente para a polícia que trabalha dessa forma de perseguição. Então, é carregar a receita sempre, né, o laudo médico, se tiver, justamente para poder amenizar o impacto. Acho que no futuro os usuários poderiam ter uma carteira, uma carteirinha. Então, ou na identidade já constar. Se for um futuro que o remédio for regulamentado, ele não precisa, né, muita coisa. Até para toxicológico, né? Hoje nós temos o exame toxicológico como um exame que é exigido, né, para habilitação, para concurso público. E a receita, ela é válida também para isso, porque o paciente, se ele precisa daquele remédio, se ele tem um médico autorizado a prescrever, se ele tem uma receita e um laudo, né, qual motivo impede ele ou de assumir o concurso ou de trabalhar? Então, se ocorrer esse impedimento, é um impedimento equivocado. Mas é o que você falou, até explicar que focinho de porco não é tomada, né, é um trabalho enorme. Então, é a conscientização, é a gente mostrar, é a necessidade urgente de uma regulamentação, né, porque acaba ficando um jogo de empurra-empurra, a Anvisa joga para o judiciário joga para outro local, então acaba não tendo uma regulamentação. Né? Agora a gente tem mais discussões, nós temos legislação que está para ser votada, né? Nós temos alterações de leis que precisam ser feitas. Então, tudo isso é uma forma de você regulamentar, né? Porque, é como o Felipe falou, já pensou, um idoso com Alzheimer está viajando, a polícia pega o frasco de remédio e fala, não, vamos prender porque está carregando, está tomando maconha. Né? Então, um processo de formiguinha mesmo, de educação, de conscientização, de divulgação e, principalmente, de legislação que precisa regulamentar tanto o plantio, o cultivo, a extração, a distribuição do remédio, o acesso. Tudo isso é um processo irreversível. Né? Não tem mais como voltar atrás. Olha, vamos parar, né? Vamos fechar a associação. É um processo reversível. E o Brasil ele tem um certo atraso na questão das drogas. Tem países que estão mais adiantados, né, doutor? Sim, inúmeros países vizinhos nossos, né? Uruguai, Argentina, já avançaram com essa pauta, né? O Brasil acabou sendo o último, né, a acabar abolindo a escravidão, e parece que ele vai ser o último também a regulamentar a cannabis, vez que ele foi pioneiro, foi vanguardista, né, no proibicionismo lá desde 1830. Você acha que existe muito lobby da indústria farmacêutica em cima disso? Não só da indústria farmacêutica, né, o potencial tecnológico. Não há interesse da indústria farmacêutica, ou melhor, há interesse, desde que sejam eles... Há interesse não só da indústria farmacêutica, mas da indústria têxtil, da indústria alimentícia, da indústria de ração para pets, de inúmeros atores do mercado. O cânhamo e a cannabis, a maconha, ela pode revolucionar diversos setores, trazendo tecnologias mais sustentáveis, celulosa,
roupa. Está tendo uma exposição do cânhamo, inclusive, que é promovida pela Informacan, com nossa querida colega Manu e outros colegas, agora que está acontecendo na LESP, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Essa exposição aconteceu em Brasília, na Câmara dos Deputados Federais, e mostra um pouco de todo o potencial tecnológico do cânhamo e de como que isso pode revolucionar diversos setores. Mas se o cara comprar uma camiseta feita de cânhamo, né? Não é perigoso ele fumar a camiseta depois? Não. É outro processo. Estou brincando com vocês. Dá para usar em animal também? Sim, nós temos animais. Nós temos. Animal que eu digo é animalzinho, cachorrinho. Dá para ser usado, tem animal grande. Nós temos em Marília. Mas porque ele é muito brabo, vai lá. Uma associação que produz pomada para cavalo. Ué, mas... Para dor. Para dor? Para dor. A planta, ela pode ser usada 100%. A raiz, a fibra e a flor. A flor você produz o remédio. As fibras você pode produzir uma série de materiais. O remédio é da flor? É da flor. Não sabia. É a flor. E aí aquela folhinha, o que é? Só enfeite. Aqui não serve para nada? Não, é assim, enfeite, só enfeite? entre aspas. Dá para ser utilizado como fibra. Eu achei que era uma dá para ser folhinha. utilizado. Mas você sabe que isso é fato? Não sabia. Várias pessoas falam, nossa, mas a maconha tem flor? Tem. Por que a folha? Porque acabou... É a flor, então. A folha acabou sendo... Igual a papoula, igual... A folha acaba sendo símbolo, mas é a flor... Que sai o remédio. Aonde está? É onde se produz o remédio. Aonde tem a maior concentração dos fitocannabinoides, ele está na flor. Então, mas pode ser aproveitado toda a parte da folha, do caule como fibra. Dá para fazer broquete para construção civil. A raiz dá para fazer a pomada. A pomada ela é extremamente utilizada para dor local, para cicatrização. Então, todos os componentes que o extrato tem para o tratamento, né, via oral, a pomada ela pode ser usada também para diversas questões. E nos animais, como eu falei para você, animal grande, para dor, para inflamação. Já usam? Já fazem isso? Usam. É liberado? Mesma coisa. Olha, a Anvisa ela tem algumas regulamentações que elas falam a respeito, assim, reconhecido, regulamentado, são os produtos à base de cannabis que são utilizados por via oral, né? Ou nasal. Então, via oral o quê? É um comestível, via oral é óleo, via oral é um chá, né? Então, esses compostos que apresentam de forma oral, uma inalação é nasal, é oral. Então, existem alguns problemas com os vaporizadores. Os vaporizadores, eles não estão regulamentados pela Anvisa, né? A gente tem essa questão do cigarro eletrônico e tudo, mas existem equipamentos específicos para você fazer inalação dentro da medicina, certo? Sim, tem. Então, é necessário que seja também reconhecida a via de administração que melhor atender a necessidade do paciente. Um paciente com um Parkinson que vai tomar o óleo, que vai precisar processar aquilo para que ele tenha um efeito, às vezes é melhor ele vaporizar, que ele vai ter o efeito na hora e vai parar de tremer. E dali para frente ele toma o óleo para que ele tenha um efeito mais duradouro no dia dele. Uma criança pode ter uma facilidade maior do que em uma gominha do que um óleo. Um outro paciente que tem um distúrbio comportamental agressivo não pode saber que ele está tomando, então você pode pingar umas gotas na salada dele. Cada caso é um caso. Né? Então, eu acho que a via de administração ela tem que estar muito aliada à condição e à necessidade do paciente. Verdade. Lembrando que nós não estamos aqui fazendo propaganda de nada, gente. Só para esclarecer você, para você ter mais conhecimento em relação a essas formas alternativas de medicinais que estão surgindo aí. Essa é uma delas, né? E como eu assisti reportagem realmente de pessoas que vários testemunhos, né, que fizeram o uso realmente disseram que foi eficaz. Então, no caso delas. Tanto humano como animal, ele tem essa eficácia de uso, né? Que você estava falando dos animais. Nós temos sequelas neurológicas que são tratadas. Nós tivemos um paciente de São Paulo, um gato, que ele viveu 17 anos, crônico renal, usando óleo. Mas o gato tem 7 vidas, né? Vocês acham que no futuro vocês vão conseguir... Ele deve ter utilizado todas, pois ele viveu muito. Você acha que no futuro vocês vão conseguir separar os elementos?
Eu acredito Aí já é que outra história, se né? for uma necessidade, Mais sim, complicado, porque né? nós temos uma parceria firmada, nós temos um acordo de colaboração técnico-científica firmado com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde nós recebemos aí todo o acompanhamento do Instituto de Porque Química, isolar é mais difícil, do Pronabil, né? O Pronabil, o Instituto de De Química da repente Universidade você Federal. esse aqui é bom para ir especificamente para isso, esse aqui Normalmente, é bom para isso. esses equipamentos, eles são equipamentos caros, que custam alguns milhares de No reais. Brasil né? nem tem tecnologia, porque, por exemplo, você isolar é um equipamento caro e é uma tecnologia cara. Sim, exatamente. Então, no Brasil nem sei se Vocês me tem dão licença, eu preciso Claro. esse tipo de tecnologia. Mas, por exemplo, a semente. Dá para fazer proteína da semente. Proteína animal. Nós temos empresas que produzem fora do Brasil e importa para nós a proteína animal feita a partir da semente. E aí eu preciso de uma tecnologia para tirar a casquinha da semente que precisa ser usado só a parte de dentro. Então, as tecnologias elas vão avançar de acordo com o uso. Então, todas essas tecnologias, eu acredito que chega ao Brasil, sim. Né? E vai ter aqueles que vão querer produzir de forma isolada e vão ter aqueles que vão querer produzir o full spectrum integral. Então, isso a gente costuma dizer que tem pacientes para todos os usos, né? Então, nós atendemos pacientes no Brasil todo, como toda associação. Nós temos médicos no Brasil todo. Então, é muito diverso esse público, esse uso. Agora, Fátima, existem vários tipos de cannabis também, né? Muitas eu acho que já foram modificadas geneticamente, não? Então, já sim. Não tem isso Se a gente também? for pensar... Essa que é para uso medicinal é um uso específico? Elas são cepas selecionadas. Isso. Então, nós temos cepas selecionadas. Cepas selecionadas de CBD. Então, você vai plantar né, você vai produzir uma planta que ela tem uma quantidade maior de CBD dentro da sua... O que é CBD? O CBD é o canabidiol, né? O CBD é um dos compostos, é um dos compostos. Tá. Né? E tem também o THC, que é o tetrahidrocanabidiol. Então, quando você fala em CBD e em THC, eles têm características diferentes no tratamento. Então, mas é isso que eu falei, isolar esses dois componentes é muito difícil. Então, ele precisa de tecnologia. Mas muitas vezes ele não é necessário isolar. Porque você usar a planta integral, ela pode surtir um melhor efeito do que uma planta isolada. Então, já tem estudos de casos que o paciente usou o óleo isolado, né, o CBD isolado, e quando passou a usar o integral, o resultado do tratamento melhorou. Então, o resultado avançou, né, quando você acrescentou ali aquela substância que falta na planta que foi isolada em algum momento. Então, o THC e o CBD, eles se autocomplementam. Então, a sinapse feita, ela é feita de acordo com a necessidade. Então, se uma pessoa ela precisa de mais CBD, ela vai tomar uma planta com mais CBD, mas essa planta precisa do THC. Existe o efeito comitiva, ou o efeito entorrage, que é o efeito de que a planta precisa ser integral para ter um resultado mais completo. Por quê? Porque uma substância, um fitocannabinoide, ele vai colaborar, né, para que o outro tenha um efeito melhor. Então, vamos pensar em qualquer outro tipo de chá. Né? Você vai isolar alguma substância do alecrim, quando você vai fazer um chá de alecrim ou um chá de camomila. Né? Então, você utilizando a planta dentro do seu formato integral, ela com certeza vai ter um resultado melhor. Muito bem. Quero agradecer muito a sua presença, viu, Fátima? Obrigadão mesmo, né? Faz tempo que a gente, né, tá tentando, né? Hoje eu tenho compromisso ali, hoje aqui e tal. Nossa agenda realmente é bastante muito cheia, né? porque é uma associação que está crescendo e que acaba demandando muito de trabalho, né? É verdade. Eu ainda tenho outro turno à noite. Eu sou professora. É professora também? Eu sou professora. Você leciona o quê? Sociologia. Sociologia, tá. No momento eu estou readaptada por umas questões de saúde aí,
Mas eu sou professora, então é durante o dia na associação e à noite eu vou para a escola ainda. Então acaba sendo puxada essa corrido, agenda, né? Essa agenda fica corrida Fica mesmo. corrido mesmo. Mas sempre que precisar, Não, lógico. se quiser Vou fazer chamar o você convite, mais vezes aí, se tiver uma novidade, alguma coisa, para a tem gente poder levar. convite Eu gosto muito também. de falar de tudo aqui, né? Sim. E um convite para você conhecer a nossa Vou, associação. eu vou quando lá. você puder. Eu vou lá. Vai lá nos Vou visitar, mesmo. conhecer, ali na Vila Planalto. Vou lá. Ficar lá o dia inteiro? Nós funcionamos das 8 às 17. Eu aviso antes. E assim, se quiser conhecer melhor a associação, tem o nosso site, www.divinaflor.org.br, tem o nosso Instagram, @associacão_divinaflor. Então, né, para fazer também um marketing aqui, né, para quem estiver assistindo a gente, Tá conhecer as nossas redes sociais, conhecer a nossa associação, tá? E se precisar de um tratamento, Sempre com acompanhamento médico, evidentemente. sempre com acompanhamento médico. Então, nós temos aqui, em Campo Grande, nós temos uma quantidade considerada de médicos que prescrevem. E no Brasil são 50, a senhora disse. Nós temos... Na realidade, são mais de 50 que prescrevem para nós. Nós temos 50 na nossa lista no site. Nós temos uma relação de prescritores que está sendo atualizada, que está aumentando, porque está aumentando a quantidade de pessoas procurando, assim como aumenta a quantidade de médicos. Então, nós temos médicos que prescrevem o importado, aí o paciente fala, olha... Pô, não aguento comprar. Prefiro da associação, prefiro esse. Uhum. Né? Então, o paciente ele tem a opção de escolha. Né? Ele pode escolher comprar o importado, ele pode escolher se associar e ter, né, acesso ao medicamento pela associação. Então, muitas vezes a gente entra em contato com o médico, conversa com o médico. Tem muitos médicos que ainda não conhecem a associação. Então, a gente conversa, apresenta a associação, manda a nossa carta farmacêutica, porque, assim como o Felipe falou, todos os remédios, eles têm uma análise que vem todos os compostos fitoquímicos do remédio. Então, para o médico prescrever o remédio das associações ou da Divina Flor, ele vai precisar de ter acesso à nossa carta farmacêutica para ele conhecer os nossos remédios e saber o que ele está prescrevendo a partir da análise. Fez uma nova extração, então tem uma outra extração, nós mandamos essa extração para análise. Atualmente, a Unicamp que faz a análise para nós, eles têm um laboratório reconhecido para poder, né, fazer análise. E, em breve, né, a UFMS, a professora Nídia Yoshida, que está, né, ali à frente do projeto que nós temos parceria, a intenção é fazer análise pela UFMS a partir do desenvolvimento de um método, né? Porque toda análise ela tem um método. Então, eles estão trabalhando para que possa ser feito na própria UFMS. Ela já fez análise das nossas plantas, ela tem uma análise completa da planta, desde a germinação, coletou material, até o extrato, né? Então, fazer essa análise é o que garante a nossa qualidade. A qualidade. Então, saber o que está sendo prescrito é muito importante. Muito importante então, saber o que a pessoa está sendo prescrito e o que a pessoa está usando. Todo remédio, ele tem análise, a gente passa essa análise para o médico verifica qual é o remédio que vai se adaptar, se adequar àquele tratamento e faz a prescrição. Muito bem, está certinho. Doutor, obrigado pela sua presença, esclareceu bastantes dúvidas, não é? E eu vou convidar vocês de novo, vamos convidar um médico psiquiatra para vir junto, que tal? Sim. Para falar também, falar Pode das ser. experiências deles com, né? Eu acho que é importante também, né? Vamos combinar isso aí? Vamos? Se você der a oportunidade, a gente pode verificar algum médico e ver uma data. Claro, com certeza, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, acione aí o sininho, siga o nosso canal, mande aí para os seus amigos, tá certo? E a gente volta com uma nova entrevista semana que vem. Forte abraço, muito obrigado.